Por onde começa? Rogério, esse negócio não começou no dia 7 de outubro. Isso que a gente precisa colocar. Nós temos que contextualizar o seguinte aqui para o público. Existe muita torcida dizendo, infelizmente, né? Como disse o ministro Aldo Rebelo outro dia para mim, é mais uma coisa para dividir o Brasil. Então, tem gente que se posiciona a favor de Israel, tem gente que se posiciona a favor da Palestina. Vamos lá. O problema todo é o seguinte, Gaza é um barril de pólvora. Você tem 2 milhões de pessoas vivendo nessa área aqui, tá? Nós trouxemos uma... Aqui, isso aqui é a faixa de Gaza. Isso aqui é a faixa de Gaza. Tudo isso que você tá vendo aqui, termina aqui, ó. Você entender você é daqui de São Paulo? Sou. Então você vai entender o que eu vou falar. Tá. Você pega aquele ponto de ônibus que tem ali na Paulista, perto do metrô Consolação. Certo. Entra a Consolação, pega aquele ponto. Tá. Você estabelece uma linha que vai de lá até Guarulhos, até uns 10 quilômetros para depois de Guarulhos, e de lá até o Sacomã. Isso é Gaza. Tá brincando? É. É só isso? É só isso. De lá, eu peguei outro dia, eu tive a curiosidade, eu peguei esse mapa e sobrepus ele à cidade de São Paulo. Eu fiz pra Jovem Pan isso aí. Então se você pegar aquele ponto, a estação da Consolação do metrô, estende uma linha até Guarulhos, 10 quilômetros para frente de Guarulhos mais ou menos, e até o Sacomã. Isso é Gaza. É uma faixa que tem 40 quilômetros de comprimento e mais ou menos entre 12 e 6 de largura, dá uns 9 na média de largura. Isso é Gaza. Caramba, é muito pequeno e muito povoado? 2 ou milhões tem alguma de pessoas. parte que é mais vazia? Assim? Não, é como você pode ver aqui, ó, ele é densamente povoada, tem um rio aqui, que é o rio Gaza, que separa... Cadê? Aqui, por aqui? Acho que é esse aqui, ó. Tá. Aqui na imagem de satélite ele não está muito bem caracterizado, não. Mas é o rio Gaza que separa as duas metades, e ele é densamente povoado, é mais ou menos a população, para os brasileiros que estão nos ouvindo, é mais ou menos a população de Manaus, ou cerca de 2 milhões de pessoas aí que vivem nessa região. Isso é Gaza. E essas fronteiras, tá bem dividido aqui, tá vendo? Essa fronteira aqui é o quê? São muros... Israel construiu uma série de muros, câmeras de vigilância, torres, etc. Em toda a divisa. Sim, mas é interessante que esses muros, tem a parte que você vê, né? Você olha, tem o muro ali, mas tem uma parte que ele mergulha no subsolo para evitar que o pessoal faça túneis por ali. Ninguém sabe qual é a profundidade disso, mas eles conseguem entrar por túneis em Israel. O Hamas consegue entrar por túneis em Israel, Rogério. Farinazo, e do dia 7 de outubro, o que aconteceu? Foi um colapso da inteligência? Porque Israel, a gente tem aquela noção que é um país super militarizado, a inteligência funciona, os caras estão acostumados a combater esse tipo de ameaça, porque eles estão cercados por ameaça, né? Sim. A gente pode até colocar um mapa lá, olha, onde está Israel. Exatamente. Eles estão cercados, né? A faixa de Gaza é aquela pequenininha, isso daqui que a gente tá colocando aqui, a faixa de Gaza. É aquela pequenininha onde tá escrito faixa de Gaza. Aí ela faz fronteira com o Egito, aqui pra cá, né? Sim. E o resto todo com Israel, certo? Você tem ali, né? Você tem a Cisjordânia, que é de habitação palestina, embora haja assentamentos israelenses ali que deram muitos problemas. Né? Você tem a Jordânia, que tem uma convivência boa com Israel, o Egito, que tem tratado de paz, relações normais com Israel, a Síria, que tem uma situação muito difícil com Israel, eles ainda estão em guerra praticamente. Israel ocupa um pedaço da Síria ali, que são as colinas de Golã, tá? Aquela porção ali, a nordeste de Israel, e o Líbano também, que tem uma relação bastante conflituosa com Israel. Porque o Hezbollah... O Líbano está ao norte, certo? O Líbano está ao norte. Ao norte você tem o Líbano e a Síria, né? O Irã está mais... Não, o Irã está a 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros? Tá. 1.000 quilômetros geograficamente, né? Tá. Porque em termos de proxies, em termos de exércitos aliados do Irã, eles estão ali, do lado. Entendi. O Irã hoje tem é quase uma anedota geopolítica, né? Por quê? Que graças ao George Bush, que derrubou o Saddam Hussein, o Irã hoje controla 4 capitais árabes, porque ele controla a parte do Líbano através do Hezbollah, tem tropas na Síria, controla já falamos Damasco e Beirute. Certo. Tem proxies dele no Iraque também, então Bagdá, né, teoricamente, o Irã tem influência, e Saná no Iêmen também, onde os Houthis são proxies. Proxies, para quem não sabe, é um exército aliado, né? É um exército que faz a guerra por você. Mas é pago, é mercenário ou não? Não, eles são ideologicamente alinhados com o Irã, mas o Irã dá todo o suporte material,
técnica e operacional para eles. O Irã, para contextualizar, Rogério, o Irã ele tem assim um grupo muito grande de assessores, instrutores militares que preparam essas forças no Oriente Médio. Isso é mais ou menos baseado no que os norte-americanos faziam com as forças especiais na Guerra do Vietnã e no Laos, que é um país vizinho ao Vietnã, em 1962. Então o que acontece? Esse pessoal, né, da Força Quds do Irã, eles desembarcam e treinam o pessoal em tudo que você pode pensar. Mas não é um treinamento assim daquele do tiro de guerra, não. É um treinamento, o melhor treinamento de guerrilha do mundo é dado por esses caras. Então, na construção de explosivos, manejo de todos os tipos de mísseis que você pode pensar, preparação de emboscadas, tudo que você pode pensar. A Arábia Saudita e seus aliados ali no Iêmen já perderam cerca de 80 aeronaves pilotadas e não pilotadas na luta contra guerrilha. Uma guerrilha que derrubou quase 80 aeronaves. Caramba! Uma guerrilha treinada pelo Irã. Então o Irã é assim, ele é uma força militar que você não tem como desprezar, não. Por que você falou que foi erro derrubar o Saddam Hussein? Porque ele segurava a parada lá, era uma força contrária? O Saddam era um tampão pro Irã, né? Era um tampão. Então, estrategicamente, foi um desastre. Ou ia estar pior se fizesse o... Não, o Saddam tinha um exército emasculado que não tinha condições de fazer mais nada. Então, se deixasse o Saddam ali, você teria uma ameaça, uma coisa para travar o Irã, e um exército que não ia mais dar problema, porque o exército iraquiano, depois dos embargos, a partir de 1990, quando eles invadiram o Iraque, era um exército emasculado, não tinha capacidade de guerra eletrônica, quase não tinha mais aviação, tinha 2 zonas de exclusão aérea dentro do Iraque, tá? É um exército que tinha dificuldades muito grandes de conseguir insumos tecnológicos, reposição de peças para suas armas, etc. A maior besteira que o George Bush fez, entre muitas besteiras, ele é useiro e vezeiro e fazer bobagem, né? Mas foi derrubar o Saddam. Aí o Irã Porque o que acontece? Quando ele derruba o Saddam, você tem praticamente uma estrada livre que vai do Irã até a Síria via Iraque. Ah, agora eu tô vendo lá, o Iraque e o Irã bem afastado. Exatamente. E a Arábia Saudita nesse conflito, como que ela tá? Vamos lá. Porque tava para ser assinado um acordo de paz, o que era aquele acordo? Esse acordo agora... Agora esquece, né? Esquece. Vamos olhar o contexto saudita no mundo. Rogério, eu preciso falar uma coisa que é muito importante. E é bom usar um fórum como o seu, que tem muito alcance. É bom que as pessoas entendam o que eu vou dizer agora. Aquele mundo que a gente conhecia no dia 24 de fevereiro de 2022, ele acabou, ele não existe mais. Ele se esboroou aos tiros de obuseiros na Ucrânia. Então, o que aconteceu? A guerra da Ucrânia, ela influenciou esse conflito também? Sim. É mesmo? Sim. De uma certa forma, o Hamas ele percebeu o esboroamento da ordem unipolar americana. Deixa eu te falar, a Arábia Saudita... Ele percebeu uma fraqueza, tá? Eles perceberam. Mas deixa eu te falar o contexto saudita. Sauditas são sunitas, né, wahhabitas, e inimigos, assim, eternos dos iranianos, que são persas e xiitas. Uma vertente diferente do islamismo. Só que o que aconteceu? Eles sempre foram inimigos. A Arábia Saudita foi um dos maiores financiadores do Saddam Hussein na guerra contra o Irã entre 80 e 88. Sim. O que acontece? A China patrocinou um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã. Hoje eles são praticamente aliados. Não são os melhores aliados do mundo, mas também já não tem mais quase rusgas, a não ser no Iêmen. Então o que acontece? Qual é a posição da Arábia Saudita nisso aí? Por um lado, a Arábia Saudita não quer um problema com Israel. Não há interesse nisso. Eles têm... O príncipe Mohammed bin Salman está preocupado em modernizar o país, etc. Mas, por outro lado, eles também não podem fazer vista grossa a tudo que está acontecendo em Gaza. Entendi. Então é muito delicada a situação da Arábia Saudita.